gravação. Pronto. Meu povo, que eu estava até conversando ainda há pouco com o Jefferson no começo, se vocês tiverem que sair, eu, enfim, estou ocupado com alguma coisa, não se preocupe não, essa aula que eu vou gravar, mesmo que não tenha ninguém, continuo dando a aula, que no final eu posto no YouTube a mesma aula gravada. Então, assim, relaxa quanto a isso aí, tranquilo? Hoje é a nossa última aula em termos de conteúdo, tá certo? Próxima aula, aula de revisão para a nossa V2, tá certo? E aí, depois na outra semana já é a prova. Né? As AV2 vão ser do mesmo jeito que foram as AV1s, né? Vocês vão ter aí o prazo de 24 horas para poder entregar a prova, aquele mesmo jeito, né? A gente manda o link, vocês acessam, fazem a prova e nos reenviam, tá certo? Então, já estou aí vendo com os professores para a gente já produzir as provas, para deixar tudo direitinho já, quando começar a semana de prova, só fazer enviar o link. Tranquilo? Então, hoje é a nossa última aula de conteúdo, inclusive já é a reta final mesmo de falência, que a gente já estava, porque como a gente já viu recuperação judicial, eu gosto de começar por recuperação, porque a gente consegue ver todo o trâmite do negócio, toda aquela parte mais burocrática do negócio propriamente dito, do procedimento, e que a gente tem falando ali sobre a nomeação de administrador judicial, faz uma assembleia, o que é assembleia, o que são os credores, aí isso tudo a gente já entendeu na recuperação, já facilita muito o caminho da falência. Tanto que na nossa aula de hoje vai a reta final da falência, que a gente já parou ali já na parte da sentença, e hoje a gente vai ver a decretação da sentença, né? Qual é o próximo passo, ele vai nomear o administrador, vai formar a massa falida. Aí, nomeado o administrador, segue o mesmo trâmite da recuperação. Tem uma assembleia geral, nessa assembleia os credores vão por lá, e tem aquela discussão, não vai ser um plano de recuperação, que vai ser o plano de pagamento para os credores da falência, da massa falida. Então, isso tudo a gente vai ver na nossa aula de hoje, que já é a reta final ali. E, por fim, a gente finaliza com o pagamento de todos os credores, que é a única forma de extinção do processo de falência. Tá? Não tem como, não tem como pagar. Então, o processo vai ficar aberto, ele só é, de fato, arquivado, né, quando é finalizado essa demanda de pagamento dos credores. Tá certo? Então, vamos chegar até o final a nossa aula de hoje com isso, reta final de falência e, portanto, nossa última matéria antes da V2. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone, perguntar, fiquem à vontade aí. Se não quiserem falar, mandarem uma mensagem, também aparece aqui, tá certo? E eu vou agora replicar aqui o PowerPoint, pois até vocês me falam se está tudo ok. Opa, calma aí. Só um momentinho, deixa eu abrir aqui. Pronto. Vocês estão conseguindo dar uma olhada aí no documento? Aula de 8/6/2020. Tá? Nossa aula de hoje já está atualizado o material. São só esses 3 slides, mas é porque são slides que vão um pouco mais densos, tem que dar uma olhada. E muito na legislação. Tá certo? Professor, por que o senhor é muito apegado à letra da lei quando fala em recuperação judicial e falência? Deixa eu ver só o que está piscando aqui. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Calma aí. Calma aí. Pronto, sim, ok. Beleza, beleza. É porque eu não tinha. É só apita aqui para mim na mensagem. Então, professor, por que o senhor é muito apegado à letra da lei quando fala em recuperação judicial e falência? Meu povo, porque a Lei 11.101/2005, que é a Lei da Recuperação Judicial e de Falência, ela de fato ela veio já com todo o procedimento desenhado, até quase que meio autodidata. Você começa a ler a legislação, a própria lei, você vai vendo que um artigo é seguido do outro e ele vai dizendo, fez isso, pronto, pula para a próxima etapa. Fez isso, pronto, pula para a próxima etapa. Então, de fato, essa disciplina de recuperação judicial é muito apegada à letra da lei por causa disso, porque todo o procedimento, por ser até uma legislação à parte, ela não está no Código Civil, ela está numa legislação à parte, ela é toda procedimental. Então, muita coisa a gente tem que recorrer, de fato, à Lei 11.101. Outras é mais STJ, alguma jurisprudência que a gente tem que trazer. Tá? Mas, de maneira geral, a Lei 11.101/2005, a Lei de Recuperação Judicial e Falência, a famosa LRF, que eu uso muito aí nos slides, ela já nos satisfaz bastante, tá? Então, bora lá. Bom, nós vimos na nossa última aula, deixa eu fazer uma recapitulagem aqui.
A gente falou sobre os autos de falência, né? Aquela famosa, as formas que nós temos para o que ocorra o pedido de falência, tá? Vimos a execução frustrada, os demais atos, aí tem todo o artigo 94, lá no inciso 3 tem várias condutas que fazem com que a empresa, de fato, venha a solicitar a sua falência, tá? Resposta do devedor, no caso, é a contestação. Aqui no caso, antes, só em termos de curiosidade, o prazo era de 24 horas para você se defender, com a nova lei passou a ser de 10 dias, tá certo? Depósito lesivo. O que é o depósito lesivo? É quando você chega e abre um processo de falência, né, algum credor, e aí fala, olha, ele está devendo R$1 milhão. Você é intimado, aí você vai lá e paga. Pronto, é 1 milhão? Pois está aqui, toma, paguei. Então, esse é o depósito lesivo. Quando você paga a fim de elidir a falência, ou seja, terminar com o processo da falência, você paga a sua dívida, tá certo? Vimos alguns detalhezinhos, aprovação e denegação da falência, o que ocorre, né? A questão de pagamento de sucumbência, indenização, né? E vimos aquele ponto interessante que é o famoso termo legal da falência, que é onde há uma investigação ali dos sócios. Tá? Então, como é que eu calculo isso? Primeiro, você pega a data da sentença, volta ali a data do primeiro protesto, na verdade, volta entre 90 dias, entre o termo legal ali, na verdade, vai ser esse período entre os 90 dias anteriores até a decretação da sentença. Então, tudo isso vai ser utilizado pelo juízo falimentar para investigar se os sócios se desfizeram do patrimônio, se os sócios fizeram algum crime falimentar, se agiram de má fé de alguma forma, enfim, esse período é chamado de termo legal, é o período de investigação dos sócios da empresa falida, tá? E aí finalizamos com o poder geral de cautela, né, que fala que o juiz ele tem todos os poderes até para decretar uma prisão dos sócios ou administradores, caso realize algum crime falimentar. E hoje chegamos na nossa aula de hoje, né, que já é na reta final. Portanto, a gente está ali na fase da sentença. De fato, com a sentença decretando a falência daquela empresa, há uma publicidade da sentença, assim como ocorre com a recuperação judicial. Professor, como assim uma publicidade? Aquela sentença, meu povo, que vai estar ali autorizando, né, na verdade, decretando a falência, ela vai ser publicada em todos os processos, né, no Diário Oficial. Tudo isso é postado de que aquela determinada empresa não é mais uma empresa A, agora se chama massa falida. Assim como uma empresa que está em recuperação judicial, aparece lá, em recuperação judicial, né? Ou recuperanda, quando já ocorre a recuperação. Então, há uma publicidade dessa sentença e, portanto, depois a informação a todos os credores de que aquela determinada empresa está, sim, em falência. Tranquilo? E assim como ocorre com a recuperação judicial, decretada a falência, a primeira coisa que o juiz vai fazer é designar um administrador judicial. A grande diferença que existe aqui é que o administrador judicial, na recuperação judicial, ele vai auxiliar o gerente, o diretor, o CEO, enfim, ele vai auxiliar o empresário que está à frente. Quando a gente fala em falência, há uma destituição do poder, né? É interessante isso, de fato. A empresa, por já estar falida, não deixa mais os sócios ali administrarem, né, aquela determinada empresa e é nomeado um administrador judicial. Então, aqui é um novo papel do administrador. Na recuperação, ele só acompanha de lado, né? Os sócios continuam, a empresa continua funcionando, ele só fica meio com o papel fiscalizador. Quando a gente vai para a falência, os sócios eles são destituídos do cargo, né, do poder, assim dizendo, e aí entra, nesse caso, o administrador judicial para administrar toda a massa falida, tá? Com o administrador judicial, mesma coisa da recuperação, quem paga é a empresa que está em falência. Pessoal, como é que vai pagar? Bom, aí tira um percentual, né, do todos os bens da massa falida que existe, tá? Então, nomeado o administrador já marca uma Assembleia Geral de Credores do mesmo jeitinho da recuperação. Por isso que fica muito mais fácil a gente entender, quando a gente está estudando falência, depois de ter visto a recuperação. Porque você já sabe, já sei o que é uma Assembleia Geral de Credores, é aquela reunião onde os credores vão para lá para discutir como é que vai ser a forma de pagamento, como é que vai ser a forma de parcelamento, como é que vão pagar os meus créditos, enfim.
Então, você já tem uma noção, isso já facilita muito, já é meio caminho andado, porque a gente não tem que parar para explicar. Olha, a Assembleia Geral de Credores, é quando os credores vão lá, aqui a gente já consegue adiantar um pouco mais com o conteúdo. Tá? Então, feita a sentença, decretando a sentença decretando a falência, ela é publicada, e aí todos os processos recebem essa publicação também, tá? Que aquela empresa possui. Então, tem processo no juizado, tem processo no fórum, tudo vai receber a intimação dizendo que aquela empresa está agora em falência, tá certo? Após isso, é designado um administrador, o administrador vai fazer a mesma coisa, a habilitação dos créditos, vai receber os créditos de todo mundo, vai publicar do mesmo prazo da recuperação judicial, só que a diferença é que, aqui na falência, o administrador, de fato, ele assume a administração da empresa, enquanto que na recuperação ele ficava mais no papel de fiscalizador, tá? Então, e logo depois ele vai requerer a Assembleia Geral de Credores, tá? Então ele vai intimar todo mundo, os credores, olha, pessoal, vai ter uma assembleia na data tal, no local tal, e preciso que todo mundo se reúne por lá. Beleza? Questão processual, já botei aí só em termos de processual mesmo para vocês. Recurso contra a sentença que julga o pedido de falência. Se a sentença ela nega o pedido da falência, ou seja, abrir um pedido de falência, a sentença, não, nego, o recurso é a apelação. Se a sentença decreta e você, empresa, acha que é errado, você entra com agravo. Professor, por que é a apelação e por que é o agravo? Né? Na verdade, a própria legislação falimentar, ela às vezes ela traz esse tipo de recurso, meio que às vezes fica um pouco até diferente do que está previsto no Código de Processo Civil, né? Então, assim, como é que eu vou entrar com o agravo da sentença? Não seria apelação? Me confundiu agora. De fato, é normal, é porque a legislação falimentar utiliza-se dessa nomenclatura, desses recursos. Então, é a própria lei que colocou, que dá a sentença que denegar, cabe apelação. Dá a sentença que decretar, vai caber agravo, no caso aqui é um agravo de instrumento, tá certo? Então, você tem que juntar toda a documentação, por isso que é agravo de instrumento, falando por que você não deve ser decretada a sua falência, enfim. Então, só mesmo processual isso, e porque a letra da lei fala que são esses recursos, tá? Então, só esclarecendo o porquê desses recursos aqui, mas eu botei mais porque para vocês saberem. Então, beleza, professor. Decretada a falência, a publicação dos atos, é nomeado um administrador que vai ali e marca uma nova assembleia de credores para que haja, portanto, a reunião dos credores e, por fim, o pagamento desses. Tá? Então, decretada a falência, alguns efeitos ocorrem. É aquilo que a gente chama de efeitos da decretação da falência. Professor, e quais são esses efeitos? Primeira coisa, inabilitação empresarial, ou seja, perda do direito de administração dos bens. Foi o que a gente acabou de falar. A diferença do administrador judicial na recuperação para o administrador judicial na falência é que na falência ele vai administrar os bens da empresa, ele vai administrar a empresa. Enquanto que na recuperação judicial, os sócios, os administradores, enfim, continuam no poder resolvendo tudo isso. A empresa, inclusive, ela considera-se habilitada a poder realizar determinadas atividades. Aqui, ela é inabilitada. A empresa não pode funcionar, tá certo? Então, os funcionários são demitidos, viram, portanto, credores daquela empresa. Então, a empresa ela é inabilitada. Não posso mais funcionar. Tranquilo? Observação muito importante que eu queria trazer para vocês. Beleza, professor. Então, é inabilitado, então a empresa não funciona. É isso? É isso. Agora, sim, e os contratos que ela já tinha? Essa é uma discussão que existe. Os contratos, portanto, não são rescindidos de imediato. É verificado, meu povo, quando tem um contrato com uma empresa que entrou em falência, o credor, no caso, ele entra em contato com o administrador judicial, tá certo? E aí ele chega para o administrador e fala assim, administrador, olha, eu tenho um contrato aqui que a empresa iria, sei lá, entregar não sei quantas máscaras aí do coronavírus. É muito difícil acontecer porque a empresa agora que vai estar lucrando, né? Mas vamos supor que a empresa entre em falência. E aí ela ia confeccionar 10 mil máscaras para mim aqui. Só que ela entrou em falência. E agora, como é que vai fazer?
meu contrato. Tem um contrato aqui, ó, tem que cumprir com isso aqui. Eu já paguei pelas 10.000 máscaras e não estou recebendo as 10.000 máscaras. Então, o administrador, que agora está sob a gerência, né? Ele que está gerenciando a empresa, é ele que vai analisar se é possível a empresa confeccionar, mesmo estando inabilitada, confeccionar essas máscaras. Enfim, quero dizer o seguinte, que o contrato não é rescindido de imediato. O administrador ele analisa e fala, olha, são quantas? 10 máscaras? Beleza. Então, ele pede a juízo que a empresa continue funcionando por mais uma semana, enfim, para que ele possa cumprir com o contrato que tinha. Porque ele acha, olha, em uma semana eu consigo entregar esses 10.000, pronto, aí você vai e me inabilita. Então, é isso que funciona. Então, a empresa, o contrato não é de imediato rescindido, tá certo? O administrador, ele analisa, fala, olha, realmente, calma aí, 10.000, vou precisar aqui de, sei lá, de um ano para fabricar. Aí, esse caso é inviável, então você vira um credor, né? Vamos rescindir aqui o contrato, se tiver multa, a gente devolve o dinheiro, enfim, vira meu credor e entra na fila. Caso seja possível o cumprimento daquele acordo, eu cumpro, peço ao juiz um prazo, né, para eu poder a empresa continuar funcionando, para eu poder lhe entregar aquele determinado produto, tá certo? O que eu quero mostrar com isso aqui, para você nesse exemplo que eu dei da máscara, é que os contratos, como eu disse, não são rescindidos imediatamente. O administrador ele analisa se é possível ou não cumprir com aquela obrigação, tá certo? Outro detalhe, suspensão da prescrição e das ações contra o devedor falido. Opa, lembramos aqui da recuperação. Assim como na recuperação, aqui na falência os processos eles ficam também suspensos, tá certo? Ficam suspensos. Professor, lá na recuperação eu lembro que o prazo era de 180 dias. Vocês lembram disso? Que ficava ali 180 dias suspenso, nenhuma ação podia ser apresentada contra a empresa, não podia penhorar, porque a empresa tinha que continuar. Aqui, no caso, a empresa não continua. Então, esse prazo de 180 dias não existe. Porque se a empresa não continua, não tem por que ficar em stand-by. Então, aqui, no caso, é suspenso, suspende. Não tem prazo para voltar, não. Na verdade, suspende as prescrições e as ações contra o devedor falido. A não ser que seja uma demanda ilíquida, ou seja, vou entrar com uma ação contra a empresa, sei lá, Márcio Máscaras do Covid, né? Vamos usar o mesmo exemplo. A empresa entrou em falência, tá? Eu sou funcionário dessa empresa, vou dar aqui um exemplo de trabalhista que fica mais fácil. Eu sou funcionário, mas eu não sei quanto é questão de direitos, né? Tem as diárias aí que tem que calcular, tem um 13º que tem que calcular, ou seja, tem que calcular. É uma demanda ilíquida. Quando eu falo que é uma demanda líquida, é porque já foi liquidada. Liquidada é calculada. Então eu sei, olha, meu direito trabalhista, na verdade, é R$10.000. É R$ 5.462,62. Ou seja, eu tenho uma demanda liquidada. Eu sei quanto que eu vou receber. Quanto que tem para pagar, na verdade. Agora, quando é uma demanda ilíquida, é porque eu não sei, ainda vou entrar com processo, ainda vai ser discutido, não sei quantas horas, eu vou botar aqui 2 anos de atividade de hora extra, mas eu não sei quantas horas realmente o juiz vai considerar, ou seja, uma demanda ilíquida. Essas ações continuam normalmente, tá certo? Aquelas que já foram liquidadas, pausa, ou seja, você não pode dar entrada com uma execução, porque você vai levar agora aquele crédito para a massa falida, tá certo? Então, detalhezinho importante. Execução fiscal também não para, tá? É a única, são as duas exceções, trabalhista e execução fiscal, que não param, não são suspensos. O processo continua, vai correndo aí normalmente, tá certo? Então, esse, meu povo, são os efeitos da decretação da falência. Ou seja, quando é decretada a falência, o que acontece? A empresa não funciona mais, né? Não tem mais os direitos de administração dos bens, os contratos não são rescindidos, que muita gente pensa que é automaticamente rescindido, mas não são rescindidos. O administrador, a própria legislação fala, ele vai analisar se pode ou não pode cumprir com aquele determinado contrato, tá certo? E as prescrições e ações contra o devedor são suspensos. Não pelo aquele prazo de 180 dias, é suspenso, tá?
a não ser que seja demanda ilíquida trabalhista e uma execução fiscal. Beleza? Tranquilo? Professor, entendido. Show de bola. Vamos agora para o processo. O processo falimentar. Show. Teve a sentença, foi decretada, o administrador já foi nomeado, ele agora requereu uma assembleia de credores para poder pagar todo mundo. E agora? Agora nós vamos ter a questão do processamento da recuperação. Tá? Primeira coisa, ordem de pagamento. A ordem de pagamento aqui, meu povo, deixa eu entrar aqui. Ixi, porque eu acho que eu apaguei, mas deixa... Não, apaguei não, calma aí. Entrar aqui no Vadimeco, aqui no meu celular. A ordem de pagamento da falência... Ixi, cadê? Calma aí. 11.101/2005. Pronto. Artigo 83. A ordem de pagamento da falência, meu povo, é diferente da ordem de pagamento da recuperação. Olha que interessante. A dela aqui está no artigo 83. Olha lá no artigo 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. Em primeiro lugar, os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor, e os decorrentes de acidente de trabalho. Então, em primeiro lugar, trabalhista, por ser verba trabalhista, é verba alimentar, né, igual à recuperação judicial. A única diferença é que aqui ele limita por credor 150 salários mínimos, tá certo? Segundo lugar, quem vem? Os créditos com garantia real, até o limite do valor do bem gravado. Então, ou seja, ele tem como garantia um imóvel de R$1 milhão, então eu posso pagar até R$1 milhão, tá certo? Então, crédito garantia real até o limite do valor do bem. Então, segundo lugar. Terceiro lugar, e essa é a novidade em relação à recuperação judicial, créditos tributários, independentemente da sua natureza no tempo da Constituição, excetuadas as multas tributárias. Então, pessoal do tributário, vem em terceiro lugar, tá certo? Pagamento dos créditos. Crédito com privilégio especial, quarto lugar. E assim ele traz aqui um rol. Crédito com privilégio geral, que é os previstos nas leis, aí é coisa mais específica. Crédito quirografário, é o sexto lugar que a empresa vai pagar. Multas contratuais, olha as multas dos contratos que a gente viu. Sétimo lugar. Aqui, meu povo, caso é negado que não vai receber mais nada aqui. Penas pecuniárias por infração administrativa. Crédito subordinado a saber, assim previsto em lei ou contrato. Crédito do sócio, administrador sem vínculo empregatício. Ou seja, esses aqui são os últimos lugares a receber. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, que essa regra, a ordem de pagamento, ela é totalmente diferente da recuperação. Totalmente não, é parecida. Mas aqui a gente tem uma diferença, porque a ordem de pagamento crédito tributário está em terceiro lugar. O quirografário aqui é o sexto lugar. Então, há uma ordem, mas é diferente, tá certo? Professor, massa, show de bola. Tá, então, já tem ali a Assembleia de Credores, não é isso? Isso. Tem a ordem de pagamento, show. E agora, preciso pagar. Para eu pagar, já que a empresa não funciona mais, eu tenho que arrecadar os bens. Então, bora lá. O administrador pega. Vamos lá, pessoal. O que nós temos de bens aqui da empresa? Olha, tem esse carro, tem essa loja, tem esse condomínio, tem esse, sei lá, junta tudo, arrecada todos os bens, e aí, portanto, tudo é arrecadado, tá? E aí, meu povo, o que acontece? Deixa eu abrir aqui o 108. Pronto. Tudo é arrecadado, com exceção do artigo 108, parágrafo 4º, que diz o seguinte: não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis. Professor, quais são esses bens absolutamente impenhoráveis? Aí nós vamos ter bens ligados à família. Tá? Então, assim, vamos supor que um dos sócios haja desconsideração da personalidade, chegue na casa do sócio. Se a casa é bem de família, esse bem não pode ser penhorável. Tá certo? Então, tudo é penhorável, tudo é arrecadado, arrecada-se tudo que tem, vira aquela massa zona de bens, tá certo?
E aí ocorrem os leilões, começa a se vender, pode usar como forma de pagamento. Olha, eu tenho 10 carros aqui, minha dívida é de R$ 1.000, R$ 1 milhão, sei lá, posso usar esses carros? Então, é você pagar com o que tem, tá certo? Tranquilo? Então, é possível isso acontecer. Vixe, a minha bateria aqui tá um pouco... Deixa eu ver como é que tá aqui, meu povo, calma aí. 10 minutos, vixe, Maria, calma aí. Ricardo, só uma pausa aqui que eu vou pegar aqui o carregador, viu? Só um segundo. Pronto, meu povo, voltei. Tava descarregando aqui, peguei o carregador. Então, beleza, professor, entendi. Show de bola. Vamos lá. Ordem de pagamento, já estou na Assembleia de Credores, tá? Então, ordem de pagamento, já sei quem que eu tenho que pagar primeiro, quem que tem que pagar em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? E agora eu vou arrecadar os bens. Arrecada tudo, junta tudo para poder pagar. Terceiro ponto. Depois de arrecadado, vai ter a investigação do período suspeito. Professor, que período suspeito é esse? Esse bem aqui, ó. Termo legal da falência. Lembra daquele período que eu disse? Você pega a data do primeiro protesto, voltam 90 dias, dessa data até a data de decretação da falência, tudo vai ser investigado pelo juiz, tá? Então, vai ser analisado tudo. Se de fato os sócios se desfizeram do patrimônio, se eles saíram vendendo, praticando atos ilícitos, crimes falimentares, se desfazendo de fato do patrimônio, que a grande questão é essa, né? É investigado e podendo até responder, como a gente viu, criminalmente os sócios podem ser presos por isso, tá? Então, feito tudo isso, vão para o procedimento de verificação e habilitação dos créditos, ou seja, os credores vão habilitar. Então, vão chegar lá e falar, olha, eu tenho R$ 10.000 para receber, eu tenho 5 mil, eu tenho 20 mil, igual o que acontece na recuperação judicial, igualzinho. É realizada uma assembleia de credores. Nessa assembleia de credores, do mesmo jeito que a recuperação, o administrador vai lá na frente, fala, pessoal, é o seguinte, a massa falida tem tanto de patrimônio, tem tanto para receber ainda de dividendos, sei lá, tem... O nosso plano de pagamento é assim, assim, assado. Vocês aceitam? Não tem muito que não aceitar, né? A empresa está em falência, vai falar, não, não aceito. Sim, não aceito, então vamos ficar aqui. Porque não tem como eu pagar, né? Então, é assim que vai funcionando praticamente. Porque aqui, diferentemente da recuperação judicial, na recuperação, cara, vocês aceitam? Aí os credores, não. A empresa automaticamente é decretada a falência. Na falência, não tem para onde ir mais. A empresa já está no fim da vida, né? Assim, então, vocês aceitam? Então, o que pode negociar é uma questão de parcelamento. Olha, em vez de parcelar 60 anos, sei lá, faz em dez vezes, 60 vezes, vai ser em 10 vezes, faz em 15 vezes, enfim. Tenta ver isso, né? Mas a ideia é que o objetivo é que ocorra, de fato, o pagamento dos credores. E aí, realizado isto, é, portanto, colocado no plano de recuperação, tá certo? E aí, meu povo, começa, portanto, já a fase final do procedimento da falência, do processo de falência, porque, tendo o plano em mãos, o administrador vai fazer o possível para poder pagar aqueles credores, tá? E é justamente assim que acaba-se o processo de falência. Olha o artigo 158. Extingue as obrigações do falido. Primeiro, com o pagamento de todos os créditos, ou seja, só vai acabar o processo de falência depois que o devedor pagar todos os créditos. Ele tem que pagar. Primeiro exemplo aqui, extingue a obrigação com isso. Segundo, extingue as obrigações do falido.
as obrigações do falido, o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% dos créditos quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa percentagem, se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo. Professor, não entendi não. Essa parte começa um pouco confusa, mas é fácil. O que ele diz? Que, primeiro caso, se você pagar todo mundo, acabou sua falência. Massa. Segunda possibilidade, o pagamento depois de realizado todo o ativo, ou seja, depois de calculado tudo, porque também pode ter uma situação, pô, que o cabo não tem para onde ir aí, né? Não tem mais dinheiro. Então, vamos supor, calculou tudo, realizou todo o ativo, isso que ele quer dizer. Olha, o patrimônio total é de R$1 milhão. A dívida é de 2 milhões. Ou seja, ele atingiu, depois de realizar todo o ativo, mais de 50% dos créditos. Vamos botar aqui, então, 1,5 milhão. Vamos botar assim, todo o patrimônio é 1 milhão. Então, ele conseguiu atingir mais de 50%, ele pode, portanto, extinguir a obrigação e quem não recebeu, não recebe nunca mais. Infelizmente. Né? Então, essa é a segunda possibilidade que existe. Ela, realizado todo o ativo, ela vê que não tem mais condições para pagar ninguém, mas pelo menos atingiu o percentual de 50% dos créditos quirografários. Então, dessa aquela galera, pagou os trabalhistas, pagou os garantia real, pagou os tributários e chegou no quirografário. Então, se chegou até ali com 50%, meu povo, é porque já pagou boa parte do povo. Tá? Então, é assim que pode acontecer. Extingue as obrigações de falido, decurso do prazo de 5 anos, contado do encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta lei. Então, também é muito difícil, mas decretada a falência, né, isso, encerrou a falência já, tudo direitinho, foi feito o plano para o pagamento, passou os 5 anos, se o falido não tiver sido infringido nenhum crime, né, praticado nenhum crime, o professor passou 5 anos. O falido não conseguiu pagar ninguém, não conseguiu e não atingiu nenhum crime, não infringiu nenhum crime. O que acontece? O que acontece é que acaba aí o processo, né? Porque realmente não tem, não vai tirar dinheiro da onde? Não tem de onde tirar. Então acaba o processo, né? 4. O decurso do prazo de 10 anos contado do encerramento da falência, se o falido tivesse sido condenado por crime, prática de crime, ou seja, teve o processo, teve o plano, a empresa começou a querer pagar, mas aí no meio desse negócio foram praticados alguns crimes, tipo assim, o sócio vendeu todos os carros da empresa para se desfazer do patrimônio. Isso é crime falimentar, desfazimento de patrimônio. Então, nesse caso, o prazo ele vai ser de 10 anos contados do encerramento. E quando é que é o encerramento, professor? Quando é feito o plano, é aprovado e aí começa, portanto, o pagamento. Então, como começa o pagamento e o plano é aprovado, é ali que é o termo de encerramento e, portanto, começa ali a questão do pagamento da falência. Tá? Beleza? Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Então, chegamos aqui ao final. Então, meu povo, essa é a parte final do processo de falência. Por quê? Porque aqui já é a parte de extinção. Então, realizados esses 4 incisos, conseguimos aí finalizar o processo de falência. Tá? Então, esse restinho que faltava da matéria era justamente isso, a gente poder verificar, ó, como eu disse, viu hoje. A sentença ela é publicada, portanto, há uma publicidade da sentença, todo mundo fica sabendo. É nomeado um administrador judicial que, diferente da recuperação, o administrador na falência ele vai administrar a empresa, de fato, tá certo? É realizada uma Assembleia Geral de Credores igual à recuperação. Diferença é a ordem de pagamento, que a gente viu que é diferente, tá certo? Beleza? Decretada a falência, o que acontece? Acabei de falar, inabilitação empresarial, a empresa não pode mais funcionar, tá certo? Perda do direito de administração, acabei de dizer, quem vai administrar agora é o administrador judicial. Os contratos eles não são rescindidos imediatamente. É possível que o administrador, ao verificar e analisar a situação, ele fala, olha, beleza, a gente pode cumprir, dá para cumprir esse contrato. E aí ele pede ao juiz a autorização para que a empresa possa ficar continuando, pelo menos para quitar esse contrato que ela está devendo, tá? É suspensa a prescrição, aqui no caso não tem aquele prazo de 180 dias, por quê? Porque aqui não tem por que dar 180 dias, a empresa ela não funciona, então não tem por que parar.
No caso aqui, ela quer calcular tudo que ela tem para poder pagar o povo, né? Com exceção, demandas ilíquidas trabalhistas e execução fiscal. Demandas ilíquidas são aquelas que não foram calculadas. Então, estou na dúvida de quanto eu tenho de direito, de quanto eu tenho de FGTS, enfim. E execução fiscal, porque eu estou vendo se eu paguei ou não o tributo, está tendo um processo ali, se der tudo certo, eu vou ter um valor atualizado para eu pagar. Tá? Então, feito isso, é aberto o processo falimentar, arrecada-se os bens, investiga-se o período suspeito, que é aquele que a gente viu lá como é que se calcula, dos 90 dias anteriores ao primeiro protesto, dessa data até a decretação da falência, tudo é investigado, tá certo? Procedimento de verificação, aí começa, galera, todo mundo a verificar e habilitar o crédito, e aí na Assembleia de Credores, verifica-se a ordem de pagamento e começa-se o pagamento do pessoal, tá? É com esse pagamento que, portanto, que chegamos ao fim da falência, tá? Ao fim do procedimento falimentar, que é justamente com o pagamento com a quitação. Professor, ele não conseguiu pagar todo mundo, mas conseguiu pagar 50% de tudo, realizar todo o ativo, ele conseguiu pagar os 50%. Acaba-se o processo? Acaba-se o processo. 50% dos quirografários, tá? Professor, passaram aí 5 anos da decretação da falência e ele não conseguiu pagar todo mundo. O processo morre? Morre. Morre aí. Porque se passou 5 anos e não conseguiu pagar ninguém, não teve prática de crime, é porque de fato não tem mais não tem bem para pagar. Então é dívida. E o inciso quarto é, no caso, 10 anos, se no caso a empresa ela não pagou, tá? E nesse meio tempo, diversos crimes ou crimes foram praticados, aí o prazo dobra, vai para 10 anos contados do encerramento da falência. Meu povo, chegamos agora ao fim da nossa matéria de falência, tá? Não temos mais para onde ir, terminamos agora o procedimento, vimos todo o procedimento da falência, como é que funciona. Como a gente já viu recuperação, é o que eu disse, facilita muito o entendimento, depois que você vê recuperação judicial, estudar a falência, que você já sabe como é que é o trâmite, quem é o administrador judicial, não precisa aqui eu estar explicando quem é o administrador. Então, quando a gente fala de plano de recuperação, em Assembleia Geral de Credores, você já facilita o entendimento, já sabe mais ou menos o que é. Jefferson, tu vai fazer alguma pergunta, cara? Tu abriu a câmera aí? Não, só para acompanhar a finalização. Oi? Só para acompanhar melhor a tua finalização aí. Tá? Beleza, cara. Show de bola. Então, então encerramos aqui, chegamos agora ao fim do procedimento, porque justamente o fim aqui é o pagamento. Se não conseguiu pagar, o processo acaba, porque não tem para onde mais você ir. Tanto que a legislação termina, justamente os últimos artigos falando sobre isso, né? Da falência, tá? Que é feito, portanto, todo o cálculo da massa falida para que haja o pagamento. Não conseguiu pagar, não tem mais de onde tirar leite, né? Nem da pedra, mas aí, portanto, encerra-se o processo. E assim chegamos ao fim da nossa matéria de falência. Tranquilo, meu povo? Próxima aula, Wilson vai fazer alguma revisão aí? Pronto. Próxima aula é aula de revisão. Aquele mesmo esquema. Questão por questão, vamos fazendo uma recapitulação, falando sobre o assunto, item por item, né? Que a gente faz, para na outra aula já ser a nossa prova. Tranquilo. Obrigado, beleza? Jefferson, valeu. Quem é que tá indo online aí? Deixa eu ver aqui. Acho que tá o Edson, Elisângela. Muito obrigado aí pela audiência. Vou agora encerrar aqui a gravação. Vou salvar e postar lá no YouTube. Eu acho que dá tempo ainda hoje, porque demora um pouquinho. Depois do Team demora quase 1 hora ainda para liberar, para poder liberar lá no YouTube. Mas eu acho que dá tempo aqui. Tranquilo? Valeu, Márcio. Valeu, Jefferson. Valeu, Edson. Valeu, Elisângela. Uma boa noite, pessoal. Vou encerrar a gravação agora aqui.